Olá, catequizandos! Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Vamos fazer nossa oração inicial, invocando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa leitura de hoje vai ser em Atos dos Apóstolos, logo depois dos evangelhos, né? Então passou ali os 4 evangelhos, já é o ato. O nome já fala, né? A ação dos apóstolos após a morte de Jesus. Morte, ressurreição, né? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-se e vá por volta do meio-dia pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho que está no deserto. Filipe levantou-se e foi. Eis que o etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era administrador geral do tesouro dela, tinha ido a Jerusalém para prestar culto e estava voltando. Sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquela carruagem. Filipe correu. E ouvindo que ele lia o profeta Isaías, perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Convidou então Filipe a subir e a sentar-se com ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro perante seu tosqueador, ele ficava mudo e não abria a boca. Eles os humilharam e lhe negaram a justiça. Quem falará de sua geração? Pois sua vida foi eliminada na terra. O eunuco perguntou a Filipe: por favor, me diga, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Abrindo a boca e partindo dessa passagem da Escritura, Filipe lhe anunciou a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco então disse: eis a água. O que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e continuou seu caminho com alegria. Filipe apareceu em Azoto, e partindo daí, anunciava a boa nova em todas as cidades por onde passava, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então vamos pensar um pouco nessa palavra, né? Vamos caminhar por essa palavra. Se vocês quiserem ler mais uma vez, antes de continuar assistindo o vídeo, também é uma boa oportunidade também, tá? Se quiser dar uma pausa no vídeo, dar mais uma lida, o texto é grande, tá? Mas vamos continuando aqui. Então, primeiro a gente tem que ver os personagens, né? Quem são os personagens? Aqui iniciou com o anjo. Ele pediu para que Filipe fosse por aquele lugar, né? Lá deu até indicação, meio-dia, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho deserto. Filipe não questionou, Filipe foi e fez, né? O que ele pediu. E lá estava passando o eunuco. Vamos pensar quem que era esse eunuco. Primeiro, era um escravo, era negro, mas tinha um alto escalão, né? Ele participava do alto escalão da rainha. Então ele tinha posses, né?
Então, tá falando, olha, ele é um administrador geral do tesouro da rainha. Pensa, né? Então, uma pessoa que tinha posses. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas posses, ele era uma pessoa que ainda faltava alguma coisa, né? Ele sentia falta de alguma coisa. Então, ele foi prestar culto e voltando lá em sua carruagem, né? E ele lia o profeta Isaías, né? Então, geralmente aquelas comunidades, as primeiras comunidades, gostavam muito de ler o profeta Isaías para entender um pouco mais sobre esse Deus, né? E aí o Espírito já falou para Filipe, né? Vai lá, aproxime-se, né? Esse Espírito é Deus falando através do Espírito Santo. Muitas vezes ele fala com a gente também, mas a gente não consegue perceber. Mas Filipe, como era uma pessoa muito atenta às coisas de Deus, então ele conseguia perceber e ouvir, né? E Filipe fez exatamente o que o Espírito Santo pediu, né? Orientou. E aí ele pergunta, né? Você entende o que você está lendo? E o eunuco, mas como que eu posso entender? Ninguém me explica, né? Eu quero entender, mas ninguém consegue me explicar, eu não tenho ninguém para me explicar, né? E aí ele lê a passagem ali, né, que ele estava lendo, para que Filipe explicasse para ele. E foi o que aconteceu. Filipe, a partir daquilo ali, anunciou a boa nova, ou seja, apresentou o reino de Deus para ele, né? Apresentou Deus, apresentou quem era, né? E apresentou a nossa igreja. Essa é a nossa igreja, a nossa religião sendo formada. A primeira catequese, né? É a catequese. Então ele explicou e a partir dali ele foi anunciando. E mais à frente encontraram um lugar que tinha uma água, né? Um rio. E aí o eunuco sentiu a necessidade de se batizar. E aí o sacramento entrando na vida dessa pessoa, né? Desse eunuco, que era, na verdade, era um escravo, mas se sentia preso muito mais além que o preso que a gente fala da escravidão mesmo, mas aquela escravidão espiritual, né? Então ele se sentia assim. E aí houve o batismo, né? Os dois desceram até a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Viram? Quando a gente fala do batismo, né? Os apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus houve a ascensão, e os apóstolos começaram a fazer aquilo que Jesus ensinou. E os apóstolos, que são os antecessores, né? Dos nossos bispos. Isso é a tradição, tá? Quero que vocês já começam a pensar isso aqui enquanto a nossa igreja. Então, Jesus ensinou, Jesus falou o que eles tinham que fazer e agora eles estão fazendo, guiados por esse Espírito Santo. Então, por que a nossa igreja, por que nós batizamos? Porque Jesus ensinou, os apóstolos continuaram fazendo, tá? Então, para todos os sacramentos tem uma explicação. E nós vamos caminhar durante esse período, tá? Para vocês entenderem um pouco mais também sobre os sacramentos, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então, Filipe desapareceu, né? Mas o eunuco estava feliz. Daquele momento em diante, ele se sentiu livre, né? Livre de tudo que poderia amarrá-lo, atá-lo, segurá-lo para não alcançar a graça de Deus. Tá vendo? Então, caminhamos aqui, né, pela a leitura bíblica, e agora nós vamos entender isso dentro da nossa catequese, né? Até agora, os encontros que nós tivemos foi para vocês entenderem o caminho a seguir, né? Por isso que o último houve a decisão, né? É isso mesmo que a gente quer? Então, quem está aqui é porque quer continuar seguindo o caminho, e a partir de agora nós vamos ter esse caminho para o catecumenato, tá? Então, nós tivemos
o pré-catecumenato, né? Que foi o tempo de evangelização, de conversão, para vocês entenderem um pouco. Escolher o caminho, entender que era o caminho. Agora é o tempo da catequese e vida cristã, tá? Então nós vamos pensar um pouco sobre esse caminho que a gente vai percorrer. Nesse momento, né? Esses personagens que aparecem nessa leitura bíblica, aonde nós vamos nos encontrar? Então nós temos o Filipe, que vai ensinando, mostrando, estudando a Escritura, ensinando o que ele já sabia, o que ele aprendeu, né? E o eunuco absorvendo tudo aquilo, aprendendo até o desejo de que veio para receber o sacramento. Então isso aí está mostrando a nossa caminhada. O catequista faz a parte do Filipe, de orientação. Vocês, os catequizandos, são representados pelo eunuco, né, que vão aprender. E aí até chegar no final da nossa catequese, para vocês receberem o sacramento, né? Porque aí vocês já vão entender, saber sobre a Boa Nova, quem é esse Jesus, né? Que sentido faz eu estar aqui, o que significa esse sacramento, se realmente eu estou preparada e me preparar para receber esse sacramento. O que ainda falta, o que você precisa aprender, né? O que você quer, tem o desejo de aprender, o que é que te falta ainda, o que precisa que seja explicado para você, né? Então, precisamos nos encontrar nesse texto. E como que a gente lê a palavra de Deus, né? Meditando, com calma, com tranquilidade, porque isso nós vamos aprender aqui na catequese. E aí ele pergunta, né? O que me impede de ser batizado? Né? E o que está te impedindo de ser batizado? De receber o sacramento, né? Mesmo que você já tenha sido batizado, mas que seja receber a crisma, ou a primeira comunhão, que seja. O que está te impedindo? E eu quero te dizer, nada te impede, nada te impede, né? Basta você acreditar de todo o coração. É você acreditar nesse Jesus e estar aberto para ouvir, para aprender, entender, né? E acreditar de todo o coração nesse Jesus que bate à sua porta a cada dia, a cada momento, né? E aí ele fala desse batismo do eunuco. O batismo inicia a pessoa no mistério pascal. O que é o mistério pascal? A gente vê a cruz, por exemplo. A cruz é um Jesus morto. Mas a gente não pode olhar a cruz e enxergar só o Jesus morto. Porque a cruz, ele está te mostrando que Jesus teve que passar por aquilo ali para ressuscitar, para a ressurreição. Somos nós precisamos passar pelas nossas cruzes também, para que nós possamos chegar à vida eterna, né? Para termos essa ressurreição junto com Jesus. Então nós temos que passar por aquilo ali. Então a cruz, ela simboliza uma vida, uma vida, né? É a morte de Jesus, o quanto ele nos amou para morrer, né, na cruz, mas para nos salvar dos nossos pecados. Para nossa salvação, ele passou por aquele ali. Olha o amor, né, que ele sentia por cada um de nós. Então, nós precisamos pensar nessa ressurreição, nesse caminho que nós vamos seguir, né, com alegria, para a gente chegar até o final, que é o nosso sacramento, para receber o nosso sacramento. Quem encontrou Jesus encontrou o que havia de melhor possível nessa vida, por isso se alegra. Então nós estamos nos encontrando com Jesus, né? Esse momento agora é justamente disso, para nos encontrarmos com esse Jesus. E assim como os primeiros cristãos tinham esse desejo de entrar, nós também precisamos ter esse desejo, né? Então, o Espírito Santo, por que a gente faz a oração do Espírito Santo sempre no início? Para que ele nos conduza, tá vendo? É o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos, o Espírito Santo que vem com seus dons, o discernimento, a sabedoria, a inteligência, para a gente poder entender um pouquinho melhor, para a gente poder conhecer,
né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então agora é hora de conhecer, pra gente amar, assim como ele nos amou, né? Amar como Jesus amou. Então agora vai ser assim, ó, amar a Jesus como ele nos amou, como ele nos ama, né? Então é importante a gente começar a nos identificar nesse contexto, tá bom? Que a gente tem que pensar também, né? Nós vamos usar muito a Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos refletir sempre sobre a Bíblia. Então, tenha a sua Bíblia. Sempre que você for abrir, falar, vou para a catequese agora, a online, né? Eu preciso ter minha Bíblia, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos essa Bíblia. E sempre sermos iluminados por ela, tá? Então, isso é muito importante. Nós temos que pensar agora, já começar a imaginar, para nós que estamos caminhando, principalmente o sacramento da crisma, né? Pensar nos nossos padrinhos. Eu não sei se vocês já escolheram esse padrinho, mas já precisam escolher. Eu vou deixar um link para vocês de um vídeo que eu fiz falando sobre os padrinhos, tá bom? A importância de escolher o padrinho, né? Agora não é hora da gente pensar aquela pessoa que tá lá em casa todo dia, que me vê todo dia, às vezes vai para as festas comigo sempre que eu quero. Não é hora da gente pensar isso, né? É pensar naquela pessoa que tem uma vivência de igreja, que vai conseguir me conduzir. Na hora que eu precisar, vai falar, olha, vamos rezar. Eu estou com você, eu estou contigo, vamos rezar, vamos para a missa, tá? É essa pessoa de caminhada, né? Que tem uma caminhada que ela pode te orientar e te ajudar, conduzi-la dentro da igreja, né? Então, precisamos fazer essa escolha, tá? E tem que ser rápido, porque essa pessoa já precisa caminhar com você, tá? Outra coisa, a nossa igreja, a nossa catequese, né? Ela oferece também algumas celebrações que seria muito importante vocês participarem. Então, se vocês puderem participar dessas celebrações, ótimo, tá? Então, já se preparem. O ano que vem nós teremos retiro antes do sacramento. Então, quanto mais vocês puderem participar destes momentos de celebração, melhor, tá? Então, procurem ficarem atentos também às datas, tá? Que a gente vai passando para vocês lá no grupo da catequese, tá? Vamos passando as datas para vocês também. E sempre que vocês puderem participar, será muito bom a presença de vocês, tá? O processo de iniciação cristã é constituído de tempos e etapas. São os diversos passos que o iniciado tem que dar para atravessar as diferentes portas e subir os degraus do caminho que chamamos de iniciação. Cada degrau conduz a um tempo, mais ou menos prolongado, de discernimento, amadurecimento, que prepara para o degrau seguinte. Então é assim, o primeiro degrau vocês já fizeram, conhecendo o caminho. Esse degrau agora, ele é um pouquinho mais longo, tá? Que é o catecumenato, para uma vida cristã. Então, nós vamos ter algumas etapas, algumas celebrações a partir de agora, tá? Então, é importante que vocês estejam atentos, né? E para nos preparar ainda melhor para as próximas etapas que virão, né? Nesse caminho, os sacramentos são pontos finais de referência, mas visando a um caminho progressivo de fé. A estrutura geral se apresenta com 4 tempos sucessivos, entremeados por 3 etapas, tá? Isso a gente vai trabalhando durante esse catecumenato, tá bom? Pré-catecumenato vocês já fizeram o caminho, agora o catecumenato, a purificação e iluminação, que nós vamos, quando chegar próximo ao sacramento, para vocês receberem o sacramento, tá? Faremos a purificação, são algumas celebrações, e a mistagogia, que é depois do sacramento, nós teremos alguns encontros ainda pra gente finalizar, tá? Que é a gente aprofundar ainda mais, tá? É aprofundar ainda mais nesse mistério, né? É o mergulhar mais profundo ainda. Então,
Pensem bem, né, em tudo que eu falei hoje, né, o que você realmente se propôs a fazer, tá? Boa semana para vocês. Que vocês tenham uma semana iluminada pelo Espírito Santo, que Nossa Senhora possa conduzir vocês, tá? Nesse caminho. Que a gente nunca pode deixar nossa mãezinha de lado, né? Então, finalizamos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.